Aumentaram significativamente nos últimos anos aqui no Brasil. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o psicólogo Emanuel Messias Silva. Muito boa tarde, bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Falar sobre algo muito importante, pertinente, que a gente vê que realmente muitas pessoas têm sentido, têm passado um processo de depressão, ansiedade ou algum transtorno mental nesse período aí que cresceu realmente absurdamente. Pois é, Manuel, a gente vê que aumentou muito nos últimos anos aqui no Brasil. Antes de você falar o porquê deve ter aumentado essa incidência dessas doenças, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho do que se trata, que doenças são essas? Um fator que é muito importante a gente entender que a depressão, ela realmente é uma doença, certo? Muitas vezes as pessoas, elas carregam um estereótipo que é falta de Deus, é falta de fé, que é um mimimi, que é porque ela quer. Vamos pensar um pouco, será se alguém quer sofrer tanto ou quer passar por um processo de desesperança ou falta de perspectiva para o futuro, ou até mesmo vontade de tirar a sua própria vida? Será se alguém realmente, em sã consciência, ela vai querer viver isso? Certamente não. Né? Hoje o ser humano, ele tem muitas vezes, quando não está no processo de adoecimento, ele quer viver, quer divertir, quer conseguir conquistar seus sonhos, né? E dentro da depressão é uma doença que faz as pessoas viver o contrário da vida, né? É uma doença que ela afeta não somente o querer, mas as questões químicas também do cérebro. Então, o cérebro está afetado. Então, quando a gente está com dor de cabeça, o que a gente faz? A gente vai lá e toma uma medicação, né? Quando estamos em um processo doentio dentro do aspecto da depressão, ela precisa muitas vezes também de uma avaliação psiquiátrica, né? Só que hoje as pesquisas mostram que medicações psiquiátricas sem um tratamento psicológico, ela não tem a mesma eficácia. Por que hoje tantas pessoas elas acabam ficando dependentes ou viciadas nas medicações psiquiátricas? Porque elas não fazem acompanhamento psicológico, né? Então, a gente gosta sempre de pensar que dentro da depressão ou de um transtorno mental existem 3 pilares muito importantes, que é a medicação, muitas vezes, a psicoterapia e a atividade física. São 3 pilares muito importantes. Tendo em vista que a medicação, muitas vezes as pessoas colocam aí 80%, não. E, graças a Deus, e muito bom, que a medicação ela é somente, muitas vezes, 25% do tratamento. O restante é o estilo de vida, é realmente a psicoterapia. Pensa o contrário, né? Que a medicação é a maior parte. E não é. Não é, porque a medicação ela entra, só que ela não tem o poder de curar. Muitas vezes a cura ela está no falar sobre a dor, sobre a angústia, sobre determinada situação que fez com que aquela pessoa entrasse dentro daquele aspecto. Então, a depressão ela é uma doença vinculada à somatização, muitas vezes. Então, eu vou guardando. Hoje, o ser humano ele tem muita necessidade de dar conta de tudo, certo? Passou por uma separação, muitas vezes acaba entrando em um aspecto que você vai carregando, eu dou conta, e muitas vezes acaba não dando conta daquela situação. Explodindo, né, que a gente fala. A somatização, ela tem essa capacidade, né, de gerar uma doença somatória. Então, o nosso corpo, ele fala a partir daquilo que nós estamos ali angustiado, né? Então, a depressão, ela é realmente uma doença mental e ela afeta o nosso físico. Claro que existem os níveis de depressão, moderado, leve e já o grave, que é quando as pessoas não conseguem mais gerar nenhuma resposta positiva, que ela pensa muitas vezes só em desistir contra a sua própria vida. Existem as pessoas que elas são depressivas ao nosso redor, que a gente não imagina que elas são depressivas. Elas trabalham, elas vivem, né? Não demonstram, mas quando ela coloca a cabeça no travesseiro, que vem toda essa angústia, quando ela está sozinha, né? Então, ao nosso redor, e eu peço até atenção para vocês, se atente para essas pessoas. Às vezes elas dão sinais, né? Aquela coisa assim, quem fala que vai se matar, não se mata, mata. Na verdade, ali, naquele momento, ela está pedindo uma ajuda, né? É algo que ela não está dando conta. Então, dentro desse aspecto, o mais importante é a gente não julgar, é a gente acolher essa pessoa. A gente precisa acolher e muitas vezes a gente não precisa falar muito. A gente só precisa demonstrar assim, eu estou aqui, o que você precisa? O que nós podemos fazer? Porque muitas vezes a gente vincula muito assim, você tem que fazer isso, você tem que sair disso, você consegue. Não, não é assim. É uma doença. Então, a gente, às vezes, colocar ali o nós, o que nós podemos fazer, ela realmente dá um sentido maior para aquela pessoa ali poder se abrir e falar sobre as suas dores, né? Então, a doença hoje emocional, ela é o acúmulo
dessa questão de querer dar conta de tudo. E aí pode vir também a ansiedade por depressão. E pode vir depressão por ansiedade. Uma coisa pode levar a outra. Pode levar a outra. Que, na verdade, quando eu penso na questão dos transtornos mentais, ele é um acúmulo. Ele nada acontece por acaso. Ele não é somente, aconteceu isso aqui, não. Ela é um acúmulo. Então, essa coisa da gente querer dar conta de tudo, querer tudo do nosso jeito, isso é um problema para a nossa saúde mental. Então, dentro disso, a gente pode ver, da depressão pode vir uma falta de esperança, uma fadiga, né? Os hormônios, eles começam a ser afetados. Ela dá sinais, né? Ela dá sinais. O corpo, ele vai falar. Uma hora ou outra, o corpo vai falar. E aí, não tem aquela coisa, eu sou forte. Não preciso ser forte o tempo todo. Na verdade, essa ideia de sermos fortes o tempo todo nos faz entrar dentro de um problema muito maior. Porque quando nós não conseguirmos, vai vir exatamente a frustração. E a frustração é um problema para a nossa mente, porque a gente vai querer se cobrar demais nesse sentido. E aí, dentro dessa questão, vem exatamente a falta de perspectiva para o futuro, a influência nos hormônios, né? Quando o hormônio está baixo, acaba gerando isso. Claro que também, nem todo aspecto que as pessoas sentem no corpo quer dizer que também seja depressão. Por isso que é importante a gente ter a questão da atividade física, rever os nossos hormônios também, porque a gente precisa estar fazendo essas avaliações também do hormônio, como é que está. Para né? entender o nosso corpo. Para entender o nosso corpo. Né? Por isso que é interessante a gente ter a avaliação médica para que realmente peça ali alguns exames. Nem tudo tem que ver com medicação também. Às vezes, nem tudo tem que ver também com uma depressão. Um exemplo, se você está com baixa no hormônio da tireoide, muitas vezes você está com um processo da tireoide que está te gerando sentimentos depressivos. E às vezes você pensa que você está com depressão. Por isso que é importante acompanhamento. Queria muito mesmo agradecer sua participação. Muito obrigada, Emanuel. Nada.